Novamente, boa tarde, Angola. O chefe de Estado angolano discursa hoje na 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU. A intervenção do presidente João Lourenço no encontro de alto nível está agendada para as 14 horas locais e 19 horas de Angola, sendo o 15º chefe de Estado a discursar no evento Políticas de combate à fome e à pobreza, desenvolvimento sustentável, inclusão, situação do desemprego e a manutenção da paz em África. Esperam-se como alguns dos assuntos e linhas que devem ser marcados na intervenção do chefe de Estado angolano na tribuna da ONU. A agenda do presidente João Lourenço, que discursa nesta segunda-feira na Cimeira do Futuro, terminou com um encontro de cortesia da sede das Nações Unidas com o secretário-geral da organização, António Guterres. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva será o primeiro a discursar na abertura do debate de chefe de Estado e de Governo da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e a expectativa é que na sua intervenção Lula retome temas de descartamento em eventos internacionais. Esse que é o tema. Nós vamos seguir. O presidente brasileiro será o primeiro chefe de Estado a discursar no debate geral, que deve juntar líderes de mais de 190 países. O que se espera é que Lula da Silva, que chegou aos Estados Unidos da América neste sábado, retome no seu discurso alguns temas que abordou em eventos internacionais passados, como a inclusão e combate à fome, mudanças nas instituições internacionais, defesa da democracia, cessar-fogo de conflitos armados, regras para plataformas digitais e preservação ambiental. As críticas que o governo de Lula da Silva tem sofrido devido à onda de queimadas no país aumentaram a expectativa sobre o discurso do líder brasileiro a respeito de mudanças climáticas. Em 2024, o Brasil sofreu com cheia histórica no Rio Grande do Sul e vive a maior seca registada desde 1950. Lula deve também abordar o tema para reforçar aos demais países, sobretudo os mais ricos, a cobrança por medidas mais urgentes que permitam preservar florestas e acelerar a transição energética. Já é oficial, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, vai visitar Angola a 14 de outubro para cimentar o processo de reaproximação entre Washington e Luanda e a aposta do seu país no reforço das relações com a África subsaariana. A visita terá lugar depois da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta visita ficou prometida quando o presidente angolano, João Lourenço, foi recebido por Joe Biden na Casa Branca em novembro do ano passado, em um marco que marca os 30 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Ainda sobre o chefe de Estado angolano, João Lourenço, afirmou em Nova Iorque que não vai ser possível construir um mundo mais equilibrado, seguro e sustentável enquanto o acesso a oportunidades continuar a ser privilégio de apenas um pequeno grupo. Durante seu discurso na Cimeira do Futuro, João Lourenço sublinhou a importância da participação dos jovens e das nações na implementação do interesse global para o Pacto do Futuro. Chefes de Estado e do Governo dos 193 países membros das Nações Unidas começaram a discursar na maior tribuna da arena política internacional durante a Cimeira do Futuro, realizada sob o lema Pacto do Futuro, uma iniciativa das Nações Unidas. O primeiro a subir ao pódio foi o presidente da República de Angola, que destacou a importância de construir um futuro mais inclusivo e sustentável para todos. O presidente angolano destacou em Nova Iorque a importância de incluir a juventude e as mulheres na implementação do roteiro global. Para o estadista angolano, estes grupos são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. Na implementação deste roteiro global, não podemos deixar de fora a juventude e as mulheres, que são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. Como todos nós podemos verificar, o Pacto para o Futuro oferece uma oportunidade para uma participação mais ativa,
significativa e atuante dos jovens e das mulheres na tomada de decisões a todos os níveis. Na nossa investida em torno da construção de um futuro sustentável para todos, devemos também colocar como ponto importante o incremento da luta a favor da erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, que é o maior desafio global do nosso tempo e um requisito indispensável para alcançar o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, o acesso à energia, à conectividade digital, à educação, ao emprego e à proteção social. Não podemos realizar as nossas ambições comuns para o futuro e enfrentarmos este grande desafio sem colocarmos as pessoas mais pobres e vulneráveis no centro das nossas ações e garantirmos desta forma que nenhum ser humano ou país fiquem para trás. No domínio da paz e segurança, João Lourenço afirmou que não é possível construir um mundo equilibrado onde o acesso a oportunidades sejam privilégios de um pequeno grupo. No domínio da paz e segurança é necessário que evoluamos para uma arquitetura de paz em que o princípio da segurança partilhada seja defendido e protegido por todos, de modo que nenhum cidadão, Estado, região ou zona geográfica se sinta protegida à custa da insegurança de outros. A República de Angola defende que não é possível construir-se um mundo equilibrado, seguro e sustentável, em que a dignidade e o acesso às oportunidades sejam um benefício exclusivo de um pequeno grupo de privilegiados em detrimento da maioria da população mundial. Defendemos igualmente a necessidade de se alcançarem consensos sobre a reforma da arquitetura financeira mundial e da arquitetura da dívida soberana mundial, sendo para isso crucial que tenhamos um sistema financeiro internacional mais justo e capaz de servir também os interesses dos países em desenvolvimento. O presidente angolano lembrou também que Angola, por exemplo, tem feito uma aposta decisiva e responsável na transição da economia, focando na digitalização de todos os processos que envolvem. Angola tem feito nos últimos tempos uma aposta decisiva e responsável na questão da transição da economia para a digitalização de todos os processos que a envolvem. Estamos convencidos que, ao darmos este passo, colocaremos as nossas populações e instituições mais próximas e vinculadas aos mecanismos mais modernos de interconexão global da economia e do comércio, reduzindo assim as barreiras geográficas que a economia tradicional impõe. De acordo com o presidente angolano, o Pacto para o Futuro representa um verdadeiro ponto de viragem para uma abordagem mais dinâmica, mais comprometida, mais engajada e assertiva de questões importantes para a humanidade. E o governo dos Estados Unidos da América, através da sua iniciativa Power Africa, vai realizar de 25 a 26 deste mês, na província de Benguela, uma conferência sobre a cooperação, a coordenação do apoio ao corredor do Lobito. Chefes de Estado e do governo dos 193 países membros das Nações Unidas começaram a discursar na maior tribuna da arena política internacional durante a Cimeira do Futuro, realizada sob o lema Pacto do Futuro, uma iniciativa das Nações Unidas. O primeiro a subir ao pódio foi o presidente da República de Angola, que destacou a importância de construir um futuro mais inclusivo e sustentável para todos. O presidente angolano destacou em Nova York a importância de incluir a juventude e as mulheres na implementação do roteiro global. Para o estadista angolano, estes grupos são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. Na implementação deste roteiro global, não podemos deixar de fora a juventude e as mulheres, que são motores vitais de transformação e modernização da humanidade. Como todos nós podemos verificar, o Pacto para o Futuro oferece uma oportunidade para uma participação mais ativa
significativa e atuante dos jovens e das mulheres na tomada de decisões a todos os níveis. Na nossa investida em torno da construção de um futuro sustentável para todos, devemos também colocar como ponto importante o incremento da luta a favor da erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, que é o maior desafio global do nosso tempo e um requisito indispensável para alcançar o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar, o acesso à energia, à conectividade digital, à educação, ao emprego e à proteção social. Não podemos realizar as nossas ambições comuns para o futuro e enfrentarmos este grande desafio sem colocarmos as pessoas mais pobres e vulneráveis no centro das nossas ações e garantirmos desta forma que nenhum ser humano ou país fiquem para trás. No domínio da paz e segurança, João Lourenço afirmou que não é possível construir um mundo equilibrado onde o acesso a oportunidades sejam privilégios de um pequeno grupo. No domínio da paz e segurança é necessário que evoluamos para uma arquitetura de paz em que o princípio da segurança partilhada seja defendido e protegido por todos, de modo que nenhum cidadão, Estado, região ou zona geográfica se sinta protegida à custa da insegurança de outros. A República de Angola defende que não é possível construir-se um mundo equilibrado, seguro e sustentável em que a dignidade e o acesso às oportunidades sejam um benefício exclusivo de um pequeno grupo de privilegiados em detrimento da maioria da população mundial. Defendemos igualmente a necessidade de se alcançarem consensos sobre a reforma da arquitetura financeira mundial e da arquitetura da dívida soberana mundial, sendo para isso crucial que tenhamos um sistema financeiro internacional mais justo e capaz de servir também os interesses dos países em desenvolvimento. O presidente angolano lembrou também que Angola, por exemplo, tem feito uma aposta decisiva e responsável na transição da economia, focando na digitalização de todos os processos que envolvem. Angola tem feito nos últimos tempos uma aposta decisiva e responsável na questão da transição da economia para a digitalização de todos os processos que a envolvem. Estamos convencidos que, ao darmos este passo, colocaremos as nossas populações e instituições mais próximas e vinculadas aos mecanismos mais modernos de interconexão global da economia e do comércio, reduzindo assim as barreiras geográficas que a economia tradicional impõe. De acordo com o presidente angolano, o Pacto para o Futuro representa um verdadeiro ponto de viragem para uma abordagem mais dinâmica, mais comprometida, mais engajada e assertiva de questões importantes para a humanidade. Assistíamos ao discurso do Presidente da República na Cimeira do Futuro. Agora sim, a matéria que dá conta que o governo dos Estados Unidos da América, através da sua iniciativa Power Africa, vai realizar de 25 a 26 deste mês, na província de Benguela, uma conferência sobre a coordenação do apoio ao corredor do Lobito. O encontro, segundo a Embaixada dos Estados Unidos da América, vai juntar organizações multilaterais de desenvolvimento, parceiros do setor privado e doadores, com o objetivo de apoiar os setores de mineração, agricultura, saúde e transportes. A conferência visa, entre outros objetivos, identificar as necessidades energéticas no corredor e nos países membros, assim como mapear projetos destinados à criação de um roteiro de coordenação e engajamento dos países. O evento poderá contar com a presença de altos funcionários do governo norte-americano em Angola, incluindo o representante da Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional em Angola, o coordenador adjunto da Power Africa, bem como representantes dos Departamentos de Estado, Comércio e Energia dos Estados Unidos da América, da Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional e da Agência de Comércio e Desenvolvimento. A lista de participantes inclui ainda representantes de organizações multilaterais, como o Banco Africano de Desenvolvimento,
o Banco Mundial, a Agência de Cooperação Internacional do Japão e a União Europeia. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros está reunida na sua quinta sessão ordinária, que decorre sob a orientação da Ministra de Estado para a Área Social, Maria Bragança. A acompanhar o momento está o jornalista Custódio Jacinto, que vamos à conversa com Custódio. Custódio, boa tarde. Quais são os seus apontamentos? Adilson, boa tarde, saudações também para quem nos acompanha a esta hora. Dar nota inicialmente que já terminou esta quinta sessão ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros. Esta reunião decorreu aqui na cidade de Alta e foi orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Sequeira Bragança. No essencial foram apreciados vários diplomas provenientes de departamentos ministeriais do setor social, a começar pelo Ministério da Educação, que trouxe para apreciação o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico do Estatuto de Subsistema de Educação de Adultos, que, do ponto de vista do impacto social, poderá, por exemplo, promover a inclusão social educativa de jovens adultos a partir dos 15 anos de idade. Nesta mesma sessão foi também apreciada outro projeto de decreto presidencial, mas este para a política nacional do livro, que tem no essencial um propósito de regular o processo de elaboração, edição, avaliação, certificação, produção, distribuição, vigência, utilização e reutilização, bem como a preservação do livro escolar enquanto património histórico cultural essencial para a preparação integral dos alunos. Nesta mesma sessão foi também apreciado o relatório de balanço das atividades desenvolvidas nos primeiros 6 meses do ano pelos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Em relação ao Ministério dos Direitos Humanos, que no âmbito dos indicadores de registros e atribuição do bilhete de identidade, constatou que durante o período em referência, no caso dos primeiros 6 meses do ano, 98% dos registros de nascimento foram concretizados a nível nacional e cerca de 1%. Renovados votos de boa tarde, bem-vindo à segunda parte do Hoje Notícias. Luanda acolhe a 4ª edição da Conferência sobre Tributação, que decorre sob o lema Reforma Fiscal para 2025 e o seu impacto nas empresas. O jornalista Alberto Capitão tem mais detalhes sobre este evento. Capitão, boa tarde. É consigo. Ora, muito boa tarde, Adilson Garcia, quem nos acompanha. Esta conferência, que é a 4ª sobre tributação, está a discutir a reforma fiscal para 2025, um documento que deve ser aprovado em 2025, mas começará então a ser implementado em 2026. De acordo com o que nós acompanhamos aqui das abordagens no primeiro painel, são questões relacionadas àquilo que tem que ver com o impacto que esta reforma vai trazer para as empresas. Falou-se também do fim da cedularidade do sistema fiscal e a tributação unitária do rendimento. Ora, no primeiro painel que aconteceu durante a primeira parte deste evento, olhou-se para o novo Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, e é sobre isso que vamos conversar agora com o engenheiro Braulio de Brito, que é o presidente da AECIPA, a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços no Setor Petrolífero. Braulio de Brito, que notas que vocês, enquanto AECIPA, podem dar sobre esta reforma fiscal para 2025? Como é que vocês olham para este documento? Muito boa tarde, caros telespectadores. Nós, a nível da AECIPA, e penso que de uma forma geral, todos nós, empresários do setor e em geral, estamos todos a favor deste processo. Portanto,
É um normativo que acaba por responder a algumas das exigências do mercado, em termos principalmente do alargamento da base tributária, que consequentemente cria mais riqueza para o nosso país, por um lado. Ajuda-nos também a normalizar os nossos procedimentos tributários com as normas internacionais, que é algo que obviamente continua a melhorar a posição de Angola no sistema internacional, não só de tributação, mas no sistema internacional de incentivo ao investimento estrangeiro. Portanto, há aqui um elemento que, quanto mais transparentes, quanto mais internacionais, normativamente falando, nós estejamos, vamos sempre também criar a oportunidade para que Angola continue a ser melhor vista para o potencial de investimento. Por isso, por um lado, esta reforma tributária é bem-vinda. Obviamente que ela traz os seus desafios. Desafios estes que nós vamos ter que nos ajustar. É imperativo que ela aconteça e, consequentemente, também é imperativo que nós, enquanto empresas nacionais, especialmente do setor petrolífero, tenhamos a capacidade de nos colocar e podermos então responder à exigência que nos está a ser colocada. Há também uma nota que vai trazer como que a fusão de 3 impostos que vocês hoje, enquanto empresários, têm a obrigação de fazer o pagamento, vão estar todos incluídos num único. Isto por si só vai facilitar a vossa vida? Sim, obviamente. Como nós sabemos, o nosso sistema tributário, hoje por hoje, é o que é chamado ou classificado como um sistema cedular. E o que nós estamos aqui a ver com esta reforma tributária é a integração dos vários tributos num só, o que obviamente claramente cria maior consonância, maior eficiência e também maior transparência dos procedimentos. Portanto, todos nós vamos saber e vamos ter apenas um mecanismo de pagamento, um mecanismo de tributação, o que por si só também alivia muito a carga funcional das empresas. Por isso é obviamente uma grande vantagem. Muito obrigado. A conversa com o engenheiro Braulio de Brito, presidente da ECIP, a empresa, no caso a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços no setor petrolífero. Esta a 4ª conferência sobre tributação está a discutir a reforma tributária para 2025, como já aqui fizemos menção, um documento que deve ser aprovado em 2025 pela Assembleia Nacional e começar a ser implementado em 2026. Esta questão do timing para a sua implementação é também discutida pelos participantes desta conferência. De resto, é um assunto que nós vamos levar até a nossa audiência mais desenvolvimentos logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde. A polícia do Ghana apreendeu dezenas de pessoas que foram às ruas da capital para protestar contra a má gestão económica do governo. Multidões também expressam sua preocupação com a forma como o governo lida com a mineração ilegal, uma prática que prejudica o meio ambiente. O assunto está em destaque no Compacto Internacional. A polícia acusou alguns na multidão de atacar polícias e prometeu uma resposta firme aos supostos perpetradores. Um porta-voz da polícia afirmou que os manifestantes se reuniram ilegalmente antes do início dos confrontos. No entanto, o Democracy Hub, grupo responsável por organizar o protesto, que deveria durar 3 dias, acusou a polícia de encenar um ataque a manifestantes pacíficos. Oliver Barker, um organizador do Democracy Hub, disse que os advogados foram comunicados sobre o que a polícia decidiu fazer e apela a todos que a polícia está a planejar fazer prisões aleatórias. As manifestações ocorrem antes das eleições presidenciais do Ghana em dezembro, com a situação financeira do país na vanguarda das mentes de muitos eleitores. O país está a se recuperar gradualmente de uma grave crise financeira em 2022, que viu a inflação disparar
disparar para 54%. A queda de neve marcou várias regiões na África do Sul este fim de semana, causando também cortes em estradas e vítimas. De acordo com as publicações internacionais, as tempestades de neve da época assolaram o país em zonas costeiras. A queda invulgar acabou mesmo por matar 2 pessoas que ficaram presas nos carros devido às grandes quantidades de neve. Houve autoestradas que foram cortadas ao trânsito e também plantações de agricultores que ficaram debaixo de neve durante 2 dias. As autoridades distribuíram bebidas quentes a condutores que tinham ficado presos na neve e também comida. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, assegurou hoje que a China vai continuar a apoiar a Venezuela na defesa da sua soberania e dignidade nacional, independentemente das mudanças do cenário internacional. Wang transmitiu as saudações do chefe de Estado chinês Xi Jinping e felicitou Nicolás Maduro pela sua reeleição como presidente, uma posição que contrasta com a da União Europeia, que reiterou hoje que não reconhece a legitimidade do presidente venezuelano, segundo o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell. As declarações reafirmam a posição diplomática da União Europeia depois de o Parlamento Europeu ter aprovado esta semana uma resolução não vinculativa que reconhece Edmundo González como legítimo vencedor das eleições venezuelanas de 28 de julho. Agora, matéria desportiva, os mandatários dos candidatos à presidência da Federação Angolana de Futebol já fizeram chegar listas oficiais para as eleições presidenciais na FAF. Arthur Almeida e Silva, Alves Simões e Norberto de Castro são os 3 candidatos à presidência da Federação Angolana de Futebol. Os 3 dirigentes que há muito estão no dirigismo do Rei Futebol apresentaram as suas listas nesta segunda-feira na sede da Federação Angolana de Futebol para as eleições que estão agendadas para o dia 30 de novembro. A questão é: quem será o próximo presidente? Arthur continuará no cadeirão máximo do órgão reitor de futebol ou não? A verdade mesmo é que estas questões apenas serão respondidas após as eleições. A Rede Girassol vai continuar a acompanhar o antes, durante e depois das eleições na FAF. O complexo desportivo da Cidadela poderá ter a gestão de Sonangol, de acordo com o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão. O pavilhão Arena de Luanda, o Estádio Nacional 11 de Novembro e a piscina do Alvalade encontram-se sob comissão de gestão, o que é uma das preocupações do ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão. O que nós pretendemos é criar condições para, num futuro próximo, começar a privatizar a gestão desses espaços. Para isso, precisamos de melhorá-los. Precisamos de os pôr a funcionar com alguma qualidade. E foram nomeadas comissões, primeiro para percebermos bem qual é o estado em que estão essas infraestruturas e depois melhorar a mecânica no sentido de torná-las menos pesadas para a economia do Estado. Rui Falcão afirmou também que o processo de recuperação do complexo desportivo da Cidadela continua em curso e que estará a cargo da Sonangol. A Cidadela está dentro de um projeto diferente. Já existe algum acordo, estamos a ultimar os procedimentos administrativos no sentido de entregar aquela infraestrutura a uma empresa que vai fazer a sua exploração. Recuperação, naturalmente, ampliação e depois exploração. Portanto, esse projeto está em curso. Nós estamos a trabalhar com a Sonangol, não é? Através do Ministério competente, para vermos depois como exponenciar aquele espaço. Não é? Os custos são elevadíssimos da recuperação das infraestruturas que ali estão. O Estado precisa de buscar parcerias. Recordo que o Petro de Luanda poderá ser o novo dono da antiga Catedral do Futebol Nacional. Na Estufa Fria, onde um projeto de controlo de qualidade das águas analisa o nível de poluição dos rios e nascentes do Ambo. Mais detalhes com o Fidel Custódio. Fidel, boa tarde. Conte-nos, por favor.
Boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde também ao telespectador. Na verdade, estamos nesse momento a viver um clima de chuva na cidade de Vida. Venta bastante por cá. Nos encontramos no Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas. Este centro que tem estado a desenvolver vários trabalhos sobre as nascentes dos rios do país. Vale aqui realçar que no Ambo nascem vários rios importantes para Angola, como o rio Queve, Cunene e com destaque aqui também para o rio Quando, além de outros, certamente. Vamos à conversa com o engenheiro Garcia Canica, que tem estado a acompanhar os trabalhos realizados pelo CETAC. Engenheiro, muito boa tarde. Vamos olhar para a caracterização dos trabalhos realizados até então. Okay, muito obrigado. Aqui é o Garcia Canica, funcionário do Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas. Relativamente às nascentes, de facto, o CETAC tem desenvolvido esse estudo de caracterização das nascentes do município sede do Ambo e do Planalto Central. Portanto, esses estudos permitiram que conhecêssemos a localização de diversas nascentes com origem ao Planalto Central e a sua importância hidrográfica. Assim, tivemos como resultado de que a região do município da Chicala-Xoloanga está centrada numa área com grande potencial hídrico, dali que parte os rios das principais, ou seja, uma das principais bacias hidrográficas do país, que é neste caso a bacia hidrográfica do Cunene, a bacia hidrográfica do Queve, a bacia hidrográfica do Cuvango e outros tributários dessas bacias hidrográficas. Qual é a situação geral dos nossos rios já agora, numa altura em que ouvíamos o Fidel Custódio a partir do Ambo. Seguimos. A qualificação dos profissionais da saúde foi uma das razões que levou o Comitê de Especialidade dos Médicos do MPLA a refletir nesta segunda-feira sobre os desafios do setor no pós-independência. O encontro enquadra-se nas celebrações do Dia Nacional do Profissional da Saúde. Os desafios do setor da saúde é para o partido MPLA um compromisso assumido para com os angolanos desde muito cedo, disse o primeiro secretário do Comitê dos Camaradas em Luanda. Um percurso nada fácil. Entretanto, Manuel Homem diz que o seu partido tudo tem feito para romper as barreiras no setor. Várias são as ações que têm sido desenvolvidas pelo Executivo, desde a construção de mais hospitais, mais centros de saúde, a preocupação com a qualificação e a formação de recursos humanos. São preocupações que constam da agenda do nosso partido. E abordar e discutir estes temas com os especialistas da área é certamente um contributo que estaremos a trazer para enriquecer o nosso programa e a estratégia do nosso partido. O secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias do MPLA, Mário Pinto de Andrade, considerou a palestra que avaliou os desafios do setor da saúde pós-independência um bom exercício. Mário Pinto de Andrade frisou ser fundamental a formação dos quadros no território pátrio. Vamos formar cerca de 35 mil profissionais de saúde, onde estão médicos, enfermeiros e outros especialistas de diagnóstico. E o mais importante é que essa formação de capital humano, mais de 70% é para formar no país e o restante estamos a formar fora. Portanto, isso é muito bom. Formarmos esses quadros do capital humano da saúde dentro do país, o país só tem a ganhar. Quer dizer que a estratégia do presidente João Lourenço, do estratégia do MPLA e do seu executivo está no bom caminho. A palestra teve como preletor Carlos Alberto Masseca, membro do Comitê do MPLA dos Médicos. A Constituição de 1975 já trazia o direito à saúde como um direito constitucionalmente garantido. Mas a saúde também foi sofrendo todas as influências dos vários momentos históricos que o país viveu. E nós vivemos hoje uma nova etapa, uma etapa em que, ao contrário do que muita gente diz, pessoalmente acho que o maior esforço que está sendo feito no setor
é no capítulo de recursos humanos. A nossa unidade é a maior do país. O grande desafio que nós temos, primeiro, é o atendimento à população, atendimento personalizado, né? Medicamentos, materiais gastáveis, aumentar a cobertura das consultas externas, o aumento significativo das cirurgias. Nós somos um hospital clínico, docente, e neste momento estamos a formar mais de 249 médicos de especialidade vindo de Cabinda ao Cunene. Esse debate veio apenas nos mostrar mais uma vez que estamos no bom caminho e daqui para diante, sem dúvida nenhuma, a nossa saúde vai dando boas respostas. O momento serviu para assinalar o Dia Nacional do Profissional da Saúde, celebrado a 25 de setembro. Renovados votos de muito boa tarde, estamos de volta. Os turistas que participam da primeira edição do Raio do Okavango mergulharam pela primeira vez no rio Cubango. A expedição, que vai até o dia 26 de setembro, visa divulgar as potencialidades turísticas do nosso país. Percorridos mais de 500 quilómetros de carro sem asfalto, a navegação pelas águas do rio Okavango continua a bom porto. Depois de alguns dias de espera, após conhecer a nascente, chegou o momento de observar mais perto a grande beldade oferecida por Angola, tal como faz parte do pacote turístico desta edição do RAID. Mostrar as belezas nacionais é um dos grandes objetivos da Anagero, uma das empresas principais pela organização da primeira edição do Raio do Okavango 2024. Até agora, já passamos por grandes pontos onde passam as águas do rio Okavango. Estivemos no Huambo, Bié e agora no Cuando Cubango. Fizemos uma paragem no município do Cuangar, onde por uma passagem de barco os turistas mostraram-se bastante satisfeitos. De facto, estou a achar muito divertido, é um espetáculo, é uma maravilha, é um momento único. Espero ver coisas melhores, porque o topo aqui é alcançar o bico da Angola. Uma experiência muito positiva. Já estávamos preparados para isso, não é? Para enfrentar as trilhas que nós enfrentamos, e eu acho que é bom. Tivemos desafios e eu já estava à espera disso, não é? Representando os TLCs, e acaba por ser uma jornada muito agradável. O que mais me encantou neste momento é o rio, estamos a fazer o passeio, e acima de tudo o off-road. Sem palavras, isso é uma experiência única. Para começar a nossa viagem a partir do Bié, onde começamos a ver a fonte deste rio, a fonte do rio Kwanza, e para mim que sempre, ou melhor, eu que cresci na barragem de Cambambe, um dos maiores rios de Angola, do rio Kwanza, conhecer a nascente do rio Kwanza, aquilo foi o máximo. Continuando a caminhada, houve mais um momento de paragem numa fazenda para observar os animais dentro do rio. Estamos no meio do raid e no início da observação das maravilhas de Angola. Essa empreitada ainda tem muito por oferecer. Contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.